Olá, eu sou Patrícia Palumbo, sou conselheira da Liga das Mulheres pelo Oceano. Esse papo com a Liga é o momento em que a gente encontra mulheres ao redor do mundo que também têm lá sua relação com o mar. E hoje está aqui comigo Inês Bispo, bem-vinda, querida. Muito obrigada, Patrícia. Alô, estou Muita muito feliz por estar alegria. aqui contigo, ahm, e entusiasmada para termos esta conversa. Muito bom. Inês está aqui conosco para esse papo da Liga, porque é totalmente ligada ao mar. É surfista, já inclusive conquistou vários prêmios, né? Tá falando comigo direto de Portugal. Mas além do surf, ela também tem a música. E a gente sabe que o mar e a música, não sei se para você, Inês, mas para muitos compositores brasileiros, Uhum. o mar é uma grande inspiração. Não só como Sim. metáfora, mas também assim, eu tô aqui, por exemplo, na minha casa em São Sebastião, tem uma canção da Marina Lima que me vem sempre à cabeça, que não me lembro agora o nome. Ah, eu não sei dançar tão devagar, só o que eu posso te dar é solidão com vista para o mar. E tô aqui com Aham. vista para o mar e isso toda hora me vem. Ela é muito ligada nesses assuntos, ela mesma já pegou onda quando Ok. nova e tal. Como é para você isso? O mar é uma inspiração na sua música? Sem dúvida, é mesmo, é mesmo. Ahm, Porque assim, a música é uma arte e então é sempre uma expressão da própria pessoa. Então, se eu me expresso como eu sou na música, automaticamente o mar fazendo parte de mim, fazendo parte da minha vida, vai estar a ser expresso na minha música e em qualquer coisa que eu faça, porque faz mesmo parte de quem eu sou. Como é que começou a sua relação com o mar? Eu sei que você é surfista, que tem alguns prêmios na sua história e na sua carreira de Uhum. surfista profissional. Que prêmios são esses e como é que você começou a pegar onda? Com que idade? Bom, eu sempre tive uma relação muito próxima com o mar porque sempre vivi junto à praia. E então, desde pequena, que já tenho essa intimidade. Entretanto, como o meu pai fazia surf, já desde os seus 14 anos. O meu tio, da parte da minha mãe, também fazia surf, eles eram do mesmo grupo de amigos. E eu estava sempre a vê-los a irem para o mar, voltavam, e o grupo de amigos dos meus pais também eram surfistas, e houve um dia que eu tive curiosidade e perguntei se podia experimentar. E fiquei assim viciada, não quis mais sair da água. Entretanto, eu passei para aulas de surf, a minha mãe veio comigo e aí a minha mãe começou a surfar também, porque ela Que também, delícia. sempre foi próxima do mar. Entretanto, passando para a competição, as coisas foram acontecendo naturalmente e foram progredindo. Eu iniciei isto de forma muito intuitiva, muito, lá está, natural, e quando os meus pais me colocaram em aulas de surf, eu não quis parar mais, fui continuando, fui evoluindo, até que os meus pais viram que as aulas já não eram suficiente para aquilo que eu queria evoluir mais. E então Uhum. aí eu passei a ter um treinador, hum, aí já conseguia trabalhar outro tipo de coisas, de técnica, etc. E houve um dia que eu tinha 12 anos, e o meu treinador perguntou-me, ia haver um campeonato aqui na Costa de Caparica, que é onde eu vivo, Uhum. que era um nacional, e ele disse: Olha, vai haver um campeonato, não queres participar, queres experimentar? E eu, ok, Por que não, né? por que não? Exato, foi Uhum. mesmo para experimentar. E lá fui. E assim entrei na competição, mas a competição foi outra coisa que foi muito natural. Eu não fui para a competição com certezas que queria competir. Eu simplesmente fui experimentar, ver o que era, e depois pensei, ok, vou outra vez, vou ao Uhum. segundo campeonato, e depois vou ao terceiro. E depois assim foi, até aos meus 20 anos. Maravilhoso. E a música veio paralelo a isso, Inês? Como é que aconteceu? A música aconteceu, a música foi outra coisa que aconteceu intuitivamente. O meu pai tinha uma viola aqui, nós dizemos viola, eu acho que aí é violão, mas Sim. é o mesmo. Aham. Tinha aqui em casa uma viola desde os 18 anos dele, desde os seus Hum. 18 anos. E esporadicamente ele sentava-se aqui, tocava, e eu gostava muito de observar. Houve um dia que eu estava assim a observá-lo e não sei, parece que senti assim um impulso
sim, ó pai, podes ensinar-me alguma coisa? Eu não sei, eu tive essa vontade naquele dia. E o meu pai, sim, e ensinou-me ali algumas coisas, aqueles acordes e mais fáceis. E a primeira música que eu aprendi foi o Wish You Were Here, dos Pink Floyd. Foi logo a que ele me ensinou, que é a clássica que ele toca sempre. E assim foi. E depois do meu pai me ensinar aquelas bases, o meu pai também foi um amigo que lhe ensinou. Ele nunca teve aulas de música assim, Aham. sempre foi muito como hobby. Entretanto, eu a partir daí fiquei tão entusiasmada que comecei a pesquisar muito no YouTube, na internet, comecei a tentar fazer igual, olhava para os vídeos, tentava fazer. Isso foi por volta dos 12 anos, ou seja, coincidiu com a época que eu comecei a competir. Sim. Mas naquele momento eu nem me lembro muito bem de haver relação, porque a música era muito hobby e o surf já estava a começar a ser um pouco mais a sério, apesar de, claro, ser uma paixão, já estava a começar a levar de outra forma. E assim foi. Depois comecei a cantar com 14 anos, tentei acrescentar a voz, gostei e continuei. E foi assim que eu entrei nesse contacto com a Maravilhoso. música. Me lembra uma outra canção também brasileira, que é uma parceria do Lulu Santos com o Nelson Motta, que ele canta um certo momento, a vida vem em ondas feito mar. Então me dá a impressão de que você vai, né? A onda vem, você vai na onda. Mesmo. E tá descendo fácil, vamos embora, né? E tá tudo É certo. verdade. É bom, é um jeito gostoso de levar a vida. Eu acho que o surf tem essa coisa do flow, né? De É. você. Hoje, claro que com essas. Acabei de ver o Medina acabou de passar uma fase importantíssima do Uhum. Mundial com 1.000 aéreos, Sim. né? Coisas incríveis. Quer dizer, o surf está cada vez mais técnico e mais aéreo nesse Muito sentido. Mas progressivo. eu acho. É, muito, Mas a mas eu base acho. dele acaba por ser sempre aquela coisa mais clássica de linha, não é? Dança. Isso! Sim, Exato, sim. exato. Como a base ainda é essa, e como a gente sabe que o surfista que é mais solto, o surfista que está no mar só para curtir, não para competir, eu vejo, né, o pessoal de long, desce, dropa gostoso, Sim, né? sim, 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 sim. Então eu fico sempre com essa sensação de que a vela, por exemplo, leva a gente para um outro tipo de história, né? Você sai contra o vento, orçando para Uhum. poder seguir o seu rumo. Então, são vários os ensinamentos que vêm da prática, É né? verdade. Da habitude com o mar, do cotidiano com o mar. E eu adoro isso no surfista, essa coisa do flow, do se deixa levar, né? Tanto Uhum. que uma das trilhas sonoras preferidas é o reggae, né? Que É é aquela verdade. coisa, que é aquela batidinha delícia, assim, Uhum. né? Que se Não tem liga a ver, bastante você não com o acha? mar. Acho mesmo, concordo a 100%. Mesmo, mesmo. Tem tudo a ver. Quais são as músicas que te fazem a cabeça, Inês? Que tipo de som você gosta de ouvir? Você falou que a primeira música foi um Pink Floyd, né? Quer dizer, Aham. já vejo aí que tem uma influência do seu pai de música dos anos 70, talvez. Sim. Bem, Patrícia, essa é uma pergunta um pouco complicada, porque Que exige uma eu, longa resposta. eu acho que nem a longa resposta. Eu nem consigo é definir o que é que eu ouço mais, porque eu ouço muita coisa diferente, depende muito do meu estado de espírito. Eu tenho influências dos meus pais, muito do rock de anos 70, 80 e 90, que foi o que eu ouvi durante a minha infância no carro, e também muito reggae. Também ouvi muito reggae. Música popular brasileira, muito durante a minha infância também. Acho que estes foram talvez os três estilos que mais tiveram ali no meu crescimento. Entretanto, eu tive ali uma fase, quando era mais nova, com os meus 9 anos, não sei, comecei a ouvir coisas mais emo, assim, não sei, uma coisa completa, nada a ver com o que eu ouvia até então, mas que sempre mantendo os outros estilos também. Ouvi muito Green Day, até houve ali uma fase com os 9 anos que eu ouvia Avril Lavigne, Tokyo Hotel. Entretanto, hoje já não ouço tanto isso, porque eu sempre fui levando alterações assim nos meus gostos e sempre me fui abrindo. E hoje em dia eu ouço assim de tudo, seja uma música mais alternativa, por exemplo, rock mais alternativo, ou um rock mais, digamos,
mais pop, ou também indie, adoro indie, folk, Sim. reggae, Hum. rap brasileiro acústico, amo. Eu não consigo definir assim, surf music, Jack Johnson, depois o Xavier Woods, Ben Harper. Eu ando assim numa montanha russa. Delícia! Ah, mas isso é delicioso. Eu acho que a gente tem que aproveitar. Mas a música no mundo é tão diversa, né? Por que que a gente vai se É, limitar a um gênero apenas, ou dois, ou três? Eu acho é que a gente mesmo. tem, quanto mais ouvir, melhor, né? Até na Dizem que. criatividade, isso ajuda bastante. Exato, Uhum. exatamente. Eu vi a canção que você acabou de lançar e eu achei que ela tem um acento folk, um acento indiezinho, não tem? Enjoy This Day. Isso, exatamente. Sim, eu acho que ela tem ali uma parte meio pop, depois outra talvez assim meio folk, e eu acho que juntar ali um estilo assim parecido, talvez parecido com Jack Johnson, mas eu acho que talvez um pouco mais pop, não sei. Eu acho que eu, na minha opinião, considero mais assim, porque Uhum. foi o que eu senti. Sim, claro, você que fez, é você que sabe. Melhor que você, ninguém vai dizer, né? Mas Muito bom. foi engraçado depois do processo da produção, porque como foi a primeira música, eu não sabia como é que ela ia ficar depois de estar produzida, e antes disso eu só conhecia a música com um som acústico. Então Uhum. foi muito interessante para mim aprender aquele processo todo e ouvir um novo instrumento na minha música e mais outro. Sim. E adorei. Que delícia. Quem foi o seu produtor? Foi a Loop Discos. Eu conheci o Edu da Loop em setembro, devido ao lançamento do Para de Fingir com o Zaka, com a banda Uhum. Zaka. E assim foi mais outra coisa que aconteceu naturalmente, que nós conhecemos Outra através onda, outra onda. de outra outra. E assim foi. E eu, através do Edu da Loop, nós conhecemos e lançámos este primeiro single. Muito bom. Eu gosto muito do título Enjoy This Day, que é uma coisa como. A gente tem um poeta aqui que é parceiro da Marina Lima, o Antônio Cícero, que traduz do grego coisas incríveis, né? Porque ele é um Uhum. poeta. E aquela expressão que normalmente as pessoas falam como o carpe diem, que as pessoas Sim. falam que é enjoy the day, né? Algo Uhum. assim. Ele traduz como colher o dia. E eu acho ainda mais bonito, ainda mais interessante, mas a filosofia é exatamente a mesma, né? Então é uma coisa de você estar aqui agora, no presente, né? Curtindo aquilo que a vida está te oferecendo. E eu acho, é um pouco esse o. Tive a impressão que é um pouco essa a onda da sua canção. Foi muito isso. E é engraçado que essa canção, Enjoy This Day, foi a segunda que eu escrevi na minha vida. Eu tinha uns 18 anos e agora estou com 22, mas eu sinto que a música se continua a adequar muito e acho que se vai continuar a adequar porque identifico-me muito com esse estilo de vida, que eu acho que é importante, obviamente, nós planearmos o futuro, aprendermos com coisas do passado, mas só que é que as coisas acontecem. E foi essa a mensagem que eu quis trazer. Muito E bem. também porque a cura através da natureza, quanta coisa a natureza pode curar, não é? Então foi por aí também. A gente está vivendo um momento, Inês, muito difícil para o planeta, né? Uhum. E há muita gente que diz que o que está acontecendo com essa pandemia, que acontece ao mesmo tempo em que a gente vê os resultados de um aquecimento global, né? Enfim, mil coisas acontecendo por um, como é que eu posso dizer isso? Um descuido, né, do ser humano com o planeta. Eu acho que a gente exagerou aqui na folga Uhum. com esse lugar onde a gente vive, sendo que a gente não é mais importante que o planeta, pelo contrário, a gente pode ser extinto e o planeta seguirá Exato. aqui. E eu queria saber como é que você tem visto isso, como é que você vê, já que você vive tão perto da natureza, né? E a gente aqui fazendo um papo da Liga, a Liga das Mulheres pelo Oceano, como é que é para você essa questão da preservação, do ativismo, como é que você se posiciona dentro dessa história toda? Olha, Patrícia, eu posso dizer-te que talvez essa seja ou
a minha causa mais querida, ou uma das minhas mais queridas, porque de facto, lá está, tal como tu disseste, o planeta vive sem nós, mas nós não vivemos sem ele. E eu acho que as pessoas não têm muito essa consciência. Parece que, sei lá, quando não têm a atitude mais correta, por exemplo, na praia, de recolher o próprio. Já nem falo em recolher o lixo, mas pelo menos juntar o seu próprio lixo para no final do dia colocar no local que é devido. Acho que as pessoas, quando não têm este tipo de cuidado, não têm consciência que elas não estão a prejudicar apenas o espaço à volta, estão a prejudicar as suas próprias vidas. Exato. E esta falta de consciência, acho que ainda existe muito. Hoje, mesmo com toda a informação e tudo mais, eu ainda hoje vejo pessoas que fumam e deitam a beata para o chão. Como assim? Tipo, a pessoa pode andar com uma coisa deste tamanho no bolso, se for necessário. Não é falta de espaço, ou não é falta de. Não é por não ser prática, é mesmo porque a pessoa não quer saber. E isso deixa-me realmente muito. Como é que é dizer? Incomodada. Claro. Deixa-me incomodada. A falta de cuidado, a falta de consciência relativamente ao ambiente, relativamente aos animais, que era o mesmo que. O problema é que nós estamos a estragar o nosso habitat. Outra coisa são os animais que não têm culpa nenhuma, ainda estão a sofrer as consequências das nossas ações. Uhum. Acho que a forma como eu me posiciono, que tu perguntaste, é tentar consciencializar ao máximo relativamente a estas coisas, nas ações mais simples, nos atos mais Claro. simples, como fazer reciclagem, reutilizar, manter as praias limpas, a natureza limpa, andar sempre com algo onde a pessoa possa colocar o seu lixo e por aí. Muito bem. Quando você esteve no circuito de surf, você percebia um cuidado com as praias, um cuidado com o mar? Ou você acha que ainda está faltando alguma coisa assim? Eu, eu, eu sentia que havia esse cuidado, principalmente, eu estou agora a lembrar-me da Liga Nacional aqui em Portugal, que é, aliás, acho que é, se não me engano, a maior liga assim da Europa de surf, Uhum. e em todos os campeonatos, se não me lembro se era em todos ou se era apenas em algumas etapas, mas organizavam sempre uma parte do evento para recolha de lixo nas praias. As pessoas apareciam lá, crianças, adultos, quem quisesse, e faziam recolha de lixo. E achei aquela iniciativa demais, linda, e que bom seria se todos os eventos fossem assim, Totalmente. para essa consciencialização. Maravilhoso. Bom, minha querida, eu acho que é isso. A nossa ideia era ter um papo hoje com você aqui para saber da sua ligação com o mar, falar um pouco da sua música, do seu surf. A cidade onde você mora, você disse que é beira-mar, né? Como é essa sua cidade? É uma cidade pequena, grande, ainda tem pesca artesanal? Como funciona tudo aí? É uma cidade que não é muito grande, apesar de ser considerada cidade, mas eu gosto muito daqui, de onde eu vivo, porque uma coisa muito boa, eu posso sempre ir a pé para qualquer lado e eu tenho tudo, assim, eu posso ir a pé, tenho um café, tenho um supermercado, tenho uma farmácia, tenho tudo. E tenho a Uhum. praia, e relativamente à pesca, a costa de Caparica é, assim, daqui da região, muito conhecida pela pesca, desde sempre, já desde o tempo dos meus avós. E Olha. ainda hoje fazem pesca assim artesanal. Pronto, agora, com as canas mesmo, se não me engano, agora durante a época balnear, esse não se pode. Mas é um local onde a pesca predomina. Que delícia, muito bom. Tá ótimo, minha querida. Muito obrigada por sua participação aqui, essa onda boa Obrigada eu. para o nosso papo da Liga. Falei hoje com a querida Inês, está lá em Caparica. Olha que delícia. Ela é em Caparica e eu aqui em São Francisco da Praia, São Sebastião, litoral norte de São Paulo, Brasil. Ela lá no litoral de Portugal.
Muito obrigada, querida. Muito obrigada, Patrícia. Foi um prazer. Prazer.